Graça e paz, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no canal Comunicando a Teologia. Nós iniciamos o seminário Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. Nós estamos aqui mais uma vez, essa é a aula de número 3, para darmos continuidade ao nosso estudo dentro dos textos do Apocalipse, tá bom? Quero lembrar vocês que, além de ser um seminário de escatologia, aquela percepção teológica do Tratado das Últimas Coisas, nós queremos trazer esse estudo que aborda também essa temática que fala sobre os momentos finais da história da humanidade. Nós queremos apontar também para uma ótica otimista, uma ótica cheia de fé, uma ótica cheia de esperança, uma ótica que olha não para os acontecimentos à nossa volta principalmente. Lógico que olhamos, lógico que percebemos, lógico que conseguimos interpretar os tempos e as estações, mas o que nós estamos fazendo principalmente é olhar pela fé, alimentar o nosso coração em uma perspectiva diferente da habitual, que muitas vezes, dentro deste tema, é provocar medo, é provocar desespero, pavor, pânico, e não é esse o nosso propósito nesse seminário. Nosso seminário, ele tem aqui como alvo também trazer explanações sobre textos, alguns até mais obscuros que outros, mas trazer elucidação à mente a respeito do Apocalipse, trazer paz na nossa alma em relação ao domínio de todos os tempos que está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Pai, através também da atuação do seu Espírito Santo no meio da sua igreja. E isso é maravilhoso, porque quando nós temos essa percepção, o nosso coração se acalma e assim permanece firme no Senhor. Quero aqui dizer para você que está conosco na terceira aula, quero convidar você, eu preciso que você vá aqui nos comentários nesse instante, você vai colocar aí, estou participando, tá bom? Quero que você também ative o sininho e você vá lá dentro do nosso grupo do Telegram e coloque a hashtag de hoje. A hashtag de hoje vai ser essa aqui, ó, vai ficar bem aqui no cantinho por enquanto. Eu vou colocar para você essa aqui, ó, as coisas que vistes, tá bom? Nós vamos tratar o Apocalipse conforme nós dissemos na aula de número 2, que ele é dividido em 3 porções principais dentro da abordagem do dispensacionalismo progressivo, que entende que o Apocalipse ele é dividido conforme o texto apresenta em Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz: escreve essas coisas, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então hoje nós vamos falar sobre as coisas que vistes. Quem foi que viu? Nós vamos daqui a pouco novamente falar quem foi que viu, tá bom? E trazer você mais uma vez o entendimento a respeito disso. A beleza da palavra de Deus é que quanto mais nós estudamos esta palavra, quanto mais nós nos inteiramos das minúcias e dos detalhes que ela nos apresenta, mais nós crescemos em fé, em sabedoria, em entendimento. Você que é estudante de teologia, você que tem curiosidade na área escatológica, é bem-vindo, que bom que você está aqui. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, tá bom? O canal Comunicando a Teologia. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece. Quero convidar você a estar conosco aqui se inteirando desse propósito especial. O bom de nós estarmos participando juntos é podermos cooperar mutuamente para o crescimento nosso mútuo, tanto eu com você quanto você também conosco. Você acabou de acessar esse vídeo, esse terceiro vídeo. Não assistiu nem a segunda aula nem a primeira,
mas deseja fazer o seminário conosco, inclusive receber a certificação que vai estar sendo dada pela Secretaria de Extensão da Faculdade Uninter, até 60 dias, depois que nós finalizarmos, você vai estar recebendo pelo seu e-mail esse certificado. Se você quiser se cadastrar, se você quiser participar, eu vou colocar aqui para você nesse instante como é que você vai fazer. Você vai pegar e colocar aqui, ó. Você vai enviar um e-mail, tá bom? Com o seu nome para esse e-mail que está passando aqui abaixo agora, nesse instante. Você vai escrever, tá bom? Você vai só precisar colocar o seu nome completo. Eu quero fazer o curso e vai nos enviar. Você vai receber uma resposta por e-mail mesmo e você vai receber um link para adentrar o grupo do Telegram. Dentro do grupo do Telegram já foram dispostos 11 materiais em PDF com tema, tá bom? Dentro dessa temática escatológica sobre esperança, sobre volta de Jesus, sobre o Apocalipse, há pontos importantes que precisam ser observados e lidos. Você vai ter esse acesso a esse material, que são 11 livros, já vai estar à disposição, e também aqueles que participaram da aula 2 e cumpriram lá o propósito que foi pedido, vão receber, ou já até receberam, um mapa teológico das dispensações. Se você ainda não recebeu, é preciso voltar lá dentro do grupo do Telegram e escrever dispensacionalismo progressivo. Eu quero também um mapa, tá bom? E aí você pode receber. Se você está vindo pela primeira vez, se inscreva aqui mais uma vez para enviando o seu nome completo para esse e-mail e você pode então receber esse esse link e está conosco. Lembrando que o grupo do Telegram, nós também teremos 2 dias que tiraremos para poder fazer mentoria a respeito do texto, a respeito do Apocalipse, e as pessoas que estiverem com certeza participando, já estiverem envolvidas, receberão ali a oportunidade de estarem conosco, tá bom? Participando de forma toda especial. Mais uma vez, lembrando você, a hashtag de hoje é essa aqui, ó, as coisas que vistes. Escreve aí nos comentários, mas eu já coloquei participando. Não tem problema. Quanto mais você comentar, melhor o alcance, o YouTube vai entender que há uma propagação maior desse assunto, que há um interesse a respeito desse vídeo e ele vai dispor para que mais pessoas tenham acesso. Você está sendo abençoado com esse seminário? Outras pessoas você gostaria que também fossem? Então, se você fizer, você mais comentar, curtir e compartilhar, o próprio YouTube dará um alcance maior e assim pessoas poderão estarem também sendo abençoadas com esse material, tá bom? Então eu quero convidar você a partir de agora para que nós possamos adentrar a continuidade dos nossos estudos conforme temos feito desde as aulas anteriores, tá bom? Vou fazer uma transição de tela aqui com você rapidamente. Pronto. Estou aqui já na tela de slide com você. Vou colocar aqui um okzinho só para mim poder fazer o controle de tela juntamente contigo. Só retornar, lembrando que o nosso tema do seminário é esse, Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. Nós normalmente costumamos falar sempre que se uma situação está difícil, se uma situação está com fortes indícios de catástrofes, nós normalmente utilizamos o termo Apocalipse para fazer referência àquela situação. A grande mídia sempre propaga quando há alguma situação natural, algum cataclismo, né? Alguma situação cataclísmica natural que vem, por exemplo, de uma possibilidade de um meteoro cair sobre a Terra, uma ação da natureza com um tsunami, um maremoto, um terremoto, uma lua de sangue, ou outras situações que envolvem a natureza, uma situação
conforme nós estamos vivendo agora no ano de 2020, a pandemia, o que é levado nesse pensamento sensacionalista é dizer que estamos vivendo em tempos finais, tempos do apocalipse. Eu quero dizer para você que os dias finais do mundo, ele começou a partir do momento em que Jesus ascendeu aos céus. A partir daquele momento, a humanidade começou a viver o fim dos tempos. E Jesus deixou claro lá no seu sermão em Mateus capítulo de número 24, que esses dias de fato eles seriam dias desafiadores. Eles são para mim, serão para você, são para todos nós. E esses dias eles viriam cercados de fortes indícios de como eles seriam. Teriam nações contra as nações, e isso nós sempre vimos no decorrer da história. Pragas, isso nós sempre vimos, até pragas maiores como a peste bubônica, a peste espanhola e outras grandes pandemias que envolveram o mundo e mataram milhões de pessoas. Só que hoje, pelo acesso dado através da globalização, através da mídia e quase que imediata com as suas informações, algumas situações ganham teor sensacionalista e se elevam na sua propagação. É o que está acontecendo agora. Não faltou pessoas para que logo que iniciasse a pandemia começassem a declarar já o tempo final, tempos apocalípticos, Jesus vai voltar e você vai ficar, pregadores do terror, anunciadores do caos, propagadores do medo, não faltaram para colocar desespero no coração das pessoas, propagar pânico, ministrar medo, causar horror na alma de muitas pessoas. As pessoas que tiveram que voltarem a estar reclusas dentro da sua casa pelos decretos governamentais, ficando em lockdown, fechadas, nesse momento tiveram que fazer alguma coisa. Algumas, por falta de mais atividades dentro do seu próprio ambiente de moradia, ficavam 24 horas na internet. E o que elas estavam consumindo era justamente informações a respeito desse tempo, com esse teor de pavor, teor de medo, teor que transmitia muito mais desespero. Eu quero dizer a você que sim, nós vivemos em dias de fim, dias finais, mas é importante entender que a escatologia ela aponta para o final dos tempos, mas muito mais do que apontar para o escatos, o final, ela aponta para o escaton, a pessoa que tem o domínio final de todas as coisas. O escaton é o próprio Cristo, revelado, aquele que está no domínio da humanidade, no controle, ele é rei e é senhor. E nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. E eu quero convidar você a prestar bastante atenção, comentar. Se você gostou, coloca nos comentários, por favor, comente. Se você não gostou, também é importante você colocar para que eu possa melhorar o conteúdo e você receber aqui informações de qualidade, ministrações que possam de fato causar e gerar edificação na sua vida, tá bom? Então vamos lá para o desenvolvimento da nossa aula. Nós falamos que João é o autor desse livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, e assim o momento em que ele está, o tempo em que ele está é no final do primeiro século, momento em que a igreja estava sendo perseguida, o imperador da época era Domiciano. João, que estava já avançado em idade, foi levado para aquela ilha que ficava ali na encosta do Mar Egeu. Eu vou colocar aqui só a setinha para que você possa alcançar. A ilha de Patmos ficava justamente na região da Ásia Menor, tá bom? Região da Ásia Menor. E justamente para você entender a sequência das cartas que foram transmitidas, ele escreveu a primeira a Éfeso, a segunda ele escreve a Esmirna. Eu vou colocar a canetinha aqui, vou marcando, eu acho que vai ficar até melhor para você
acompanhar comigo, tá bom? Então João vai estar aqui, ó, em Patmos, tá bom? Uma ilha no mar Egeu. Eu vou te falar por que ele estava lá daqui a pouquinho. Ele vai escrever a primeira carta, que vai estar no capítulo 2 e capítulo 3, à igreja de Éfeso. Depois ele escreve a próxima, à igreja de Esmirna. Depois a Pérgamo. Depois ele vai escrever a Tiatira. Aí nós vamos ver que a sequência é justamente também uma sequência geográfica em ordem. É o caminho, tá bom? É o caminho do correio real do Império Romano na época. Então, o que ele escreve, ele manda cartas e ele manda justamente seguindo aquela sequência lógica que havia de se receber aqueles que habitavam, que estavam naquela região. Então tá aí. As 7 igrejas ele vai mandar, que estavam ali naquela região, e ele estava preso. Aonde? Na ilha de Patmos. Alguns fatos que nós precisamos considerar aqui para poder ainda continuar é entender o quê? Primeiro, aquela ilha era uma ilha inóspita, uma ilha vulcânica, uma ilha que não as pessoas iam, eram prisioneiros do império, eram enviadas para ali, especialmente os cristãos no final do primeiro século, para quebrarem pedra. A questão é que João já é um senhor de idade. Ele é enviado ali justamente para que ele parasse de propagar a palavra. Era como se fosse uma palavra, fosse um tempo e um local para que ele encerrasse o seu ministério e não mais transmitisse verdades, propagasse a respeito da ressurreição de Cristo, falasse a respeito de Jesus como Senhor e Salvador, transmitisse o evangelho de esperança ao mundo. O Império Romano está perseguindo os cristãos. João é preso e é enviado para ali. E a condição que ele vai estar é justamente esta, uma condição de solidão. Então ele está preso, João está só, dentro desta ilha, e além de estar preso e só, ainda ficaram as marcaçõezinhas, daqui a pouco elas somem, ele tem a questão que ele vai estar ali como escravo, não está pela sua própria vontade, mas esta prisão foi-lhe imposta. E foi imposta por causa de quê? Por causa da propagação, por causa do anúncio do evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. O mundo estava perdido, o homem estava sem esperança, mas Jesus veio ao mundo para salvar todo aquele que cresce no seu nome. Jesus veio, morreu, ressuscitou e também daria vida eterna para todo aquele que assim o fizesse crendo e confessando o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento tornando-se igreja e vivendo por uma causa. Nós vamos ver aqui interessante que João está preso. João está numa prisão, está em solidão, João é escravo, o motivo é o evangelho. E como hoje as pessoas, por muito menos do que isso, abandonam a fé. As pessoas, muito menos do que isso, abrem mão da caminhada com Deus. As pessoas vivendo a sua vida, por muito menos, às vezes um momento de solidão, às vezes uma pequena resistência, porque essa pessoa tornou-se cristão, tornou-se defensor da causa de Cristo, tornou-se anunciador do evangelho, alguns acabam desistindo da sua fé. João estava ali justamente por estas causas. E ali naquele tempo de solidão, sozinho na ilha, no mar Egeu, ele permaneceu em total comunhão, em espírito com Deus. E foi justamente nesse tempo de solidão, nesse tempo de prisão, nesse tempo de escravidão, por causa do evangelho, uma nobre causa, tá bom? Muitas vezes a gente espera que nós venhamos passar dificuldades porque nós estamos fazendo coisas erradas. Mas deixa eu te dizer, é possível você estar fazendo tudo aquilo que é certo e ainda
sofrer por causa do Evangelho. Existem pessoas no mundo hoje que estão passando perseguição. Eu falei na aula anterior que a igreja primitiva, no final do primeiro século, estava sendo perseguida, morta, lançada em arenas, sendo queimada, crucificada, sendo lançada às bestas feras, justamente por causa da fidelidade ao Senhor Jesus. Mas, ainda assim, não abriram mão da sua fé e nem da sua comunhão com o Senhor. Tal qual João, que aqui, mesmo passando por toda essa situação, ele permaneceu em comunhão. E no momento de, vamos dizer, de pior situação da sua vida, a ótica natural, humana, na percepção ordierna, João, ele vai receber uma revelação. Tá bom? E aqui eu quero falar sobre revelação, trazendo à memória a você, mais uma vez, que o termo Apocalipse significa literalmente isso, tá bom? Revelação. Eu falei para você no vídeo anterior que Apocalipse significa tanto tirar o véu, que é descortinar aquilo que estava oculto, é como manifestar, revelar, é trazer uma aparição ou fazer uma aparição. E tudo isso, todos esses termos se cumprem justamente aqui nesse momento. João, que avançado em idade, é lançado isolado para que não anunciasse mais o evangelho, era como se houvesse uma palavra determinando o fim de história e do momento da sua vida. Justamente nesse momento lhe é dado a maior revelação do Novo Testamento, que é o Apocalipse, esse livro profético que vai arrematar os textos canônicos, vai colocar um ponto final na história da humanidade, apresentando para o ser humano o que é que Deus, aquele que iniciou a história, fará também no seu cabo, no final dessa história. O que parecia que para João era o fim, na verdade, Deus estava dando para a igreja uma palavra de esperança. A igreja perseguida do primeiro século, ele estava dizendo, a história da igreja ainda não acabou. Para a igreja dos séculos vindouros, ele estava dizendo, eu sou o Senhor do final, do começo da história, e serei o Senhor do final da história. Para a igreja tribulada e perseguida em todo momento, ele está dizendo, não existe momento tão terrível que eu não possa fazer uma revelação tão celeste, tão maravilhosa, tão gloriosa, que traga para a igreja, tanto essa desse tempo quanto a vindoura, a oportunidade de me conhecer, de se relacionar e de ter mais intimidade comigo. O momento da revelação revela justamente que Deus pode nos dar oportunidades maravilhosas e especiais de continuarmos sendo edificados continuamente, na medida que nós buscamos. Eu não sei, nesse instante, quais são os impropérios que estão passando, estão te abatendo, ou que você está passando nesse momento da sua vida. O que eu posso dizer é que esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, esse momento de crise econômica, sanitária, social e política, pode ser um tempo de revelação da parte de Deus através desse seminário, mas um tempo também de revelação da parte de Deus através da sua intimidade com o Senhor. Você pode até estar sozinho, mas eu quero dizer para você que você não vai estar solitário, abandonado, desgarrado, esquecido. Assim como o Senhor visitou João, ele também nos dá a oportunidade de vê-lo, percebê-lo e saber que ele está ao nosso lado, tá bom? Quero convidar você para o próximo slide. O tempo, eu te falei na primeira aula, eu conversei com vocês na primeira aula, e indiquei que seria importante fazer a leitura do texto de Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir comigo aí Apocalipse capítulo de número 1. Nós vamos conversar, tá bom? Eu com você, você comigo. Nós vamos desenvolver aqui a aula de hoje numa sequência lógica, elucidativa, que tanto eu quanto você iremos
receber porções de edificação para o nosso crescimento mútuo, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto que eu quero dizer para você é que o autor fala. Quem que é o autor, né? Sem dúvida, a autoria, a escrita aqui é joanina, significa que é referente a João apóstolo. É importante dizer que João ele vai escrever 5 livros, né, do Novo Testamento. Ele escreve primeiro o Apocalipse, ele escreve as 3 epístolas para João e depois, por último, ele escreve o Evangelho de João, tá bom? Aquele evangelho que é dentre a sequência lá dos evangelhos, o quarto, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele só escreve esse evangelho depois que ele sai da ilha de Patmos. Ele só vai escrever as 3 cartas para combater os gnósticos do primeiro século depois que ele sai da ilha de Patmos. E o primeiro dos livros que ele vai escrever é justamente o Apocalipse. O interessante aqui é justamente que o império queria impedir que João continuasse a propagar. E o que eles fizeram foi potencializar o ministério de João, porque tentaram parar aquele senhor. Mas aquele senhor foi visitado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Ancião de Dias, que trouxe para João uma revelação maior, e essa revelação transbordou para outras porções maravilhosas que nós recebemos e temos acesso ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então nós vemos que Deus dá em Cristo uma revelação para a igreja. Através do Apocalipse, nós temos uma verdade transmitida e clara. O texto não está selado, né? Algumas pessoas chegam a criar aí vertentes como se fossem pessoas iluminadas, únicas, que receberam revelações especiais somente para si mesmas. Essas pessoas precisam novamente retornar a algumas bases do Evangelho e entender que nada do que nós recebemos para nós mesmos. Precisamos ser humildes ao termos e buscarmos conhecimento. Mas também precisamos entender que essas verdades elas já estão sendo estudadas séculos e séculos, sendo buscadas. O Senhor tem trazido já o entendimento da compreensão lógica dos textos. Toda hermenêutica bíblica, toda interpretação bíblica parte do primeiro pressuposto de que a Bíblia interpreta a Bíblia. Daniel, que é chamado no Antigo Testamento Apocalipse, o livro da revelação do Antigo Testamento, ele estava selado. Você vai ler isso lá no capítulo de número 12, para o tempo certo. Mas esse tempo do destravar de selo, revelar, trazer a verdade, mostrar, tirar o véu, manifestar, aparecer, aconteceu no livro do Apocalipse. E todo aquele que buscar, ler, olhar, fazer aquilo que nós falamos ontem do texto do capítulo 1, no verso 3, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, com certeza para esse vai ser manifestadas muitas verdades e vai ser aqui, com certeza, seremos aqui impactados para crescimento, tá bom? Então, o cumprimento de João a uma igreja perseguida é graça e paz. Nós vamos perceber que João, ele está preso. Nós vamos perceber que João, ele está numa ilha que é vulcânica, numa ilha que era para os piores homens, numa ilha em que as pessoas seriam levadas ali para estarem presos, isolados, sem esperança, para ser o seu fim. Mas João vai escrever, e a forma que ele escreve, e ele vai cumprimentar as pessoas que vão ler o texto é graça e paz. O lindo disso aqui é que muitas vezes a gente se dói com a realidade que João estava vivendo. Mas nós vamos aprender que não há terror nem medo no coração de João, mas ele vai ter alegria, confiança e esperança naquele que se revelou para ele enquanto nesse momento de desafio. Nós vamos ver que João vai usar aqui 3 títulos maravilhosos a respeito de Jesus.
O primeiro título ele vai chamar Jesus de a fiel testemunha. Apocalipse 1, verso 5, e diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que no momento final, especificamente um momento de juízo desafiador, o momento em que a humanidade caminha para o desfecho da sua história, existe alguém que tem em si, primeiro, fidelidade na sua forma de ser e de agir, mas também esse mesmo alguém é aquele que se manifesta de forma fidedigna. Para ele não há sombra de variação e dúvida. Esse que é fiel é aquele que não mente, é aquele que é verdadeiro, é aquele que transmite em si a certeza de que quem ele é, o que ele fala e o que ele faz, de fato, são verdades cumpridas, se cumprindo ou a cumprir. E aí também, Hebreus 1:3 diz assim: porque ele é o resplendor exato da glória de Deus, a expressão exata de seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é essa testemunha, testemunha que hoje testifica diante de Deus que aos homens foi dado a oportunidade de serem salvos. E Jesus, essa testemunha diante de Deus, que dá ao homem o direito, a oportunidade de, pela graça, ser alcançado em também misericórdia. Isso aqui é maravilhoso. Mas ele também vai usar outro título a respeito de Jesus. Ele vai chamar ele de o primogênito dos mortos. A parte B do verso 5 diz: o primogênito dos mortos. E é justamente quando ele fala sobre isso, isso vai nos arremeter à ideia daquele que é nosso irmão. Não apenas um irmão, mas é um nosso irmão primogênito. Aquele que nasce em Cristo recebe do Senhor a mesma natureza que há no Senhor Jesus. O homem pecou e errou lá no Jardim do Éden. E por causa do primeiro homem, que era o líder da humanidade, toda a humanidade se perdeu. É isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do verso 55 ao 58. Agora, Jesus é chamado de o segundo Adão, Jesus, o segundo homem, veio. E no momento que ele veio como fiel testemunha, sendo fiel até a morte, entregou a sua vida. E por ele ter entregue sua vida por mim, por você e por nós, sendo fiel até a morte, imperando sobre ela, sendo fiel diante de Deus, sendo capaz de pagar o preço, ou seja, ele abriu mão, abdicou-se da sua glória, do seu trono, para se tornar homem, sendo eterno, se tornou um homem mortal, sendo soberano, se tornou aqui um ser humano comum, menor entre os homens na face da terra, vivendo de forma humilde, sendo Senhor, tornou-se servo, sendo Deus, tornou-se adorador, sendo aquele que é sobre tudo e todos, se tornou o maior símbolo de pecado ao subir na cruz e entregou a sua vida. E ao fazer isso em fidelidade, ele morreu para que nós morrêssemos, mas quando ele ressuscitou, ele que é a vida e a morte que não pôde sustê-lo, foi morta por ele. E ali, conforme no primeiro homem a humanidade morreu, no segundo homem, no segundo Adão, nós que o confessamos como Senhor e Salvador, aceitamos como Deus em nossa vida, colocamos Jesus Cristo como primazia e Senhor da nossa história e o servimos em fidelidade, entendendo que é pela sua graça que nós somos salvos, exercitando a nossa fé dioturnamente. Entendemos que
ele se tornou primogênito sobre nós. Ele é o primeiro a ressuscitar sobre a morte. Logo, os que vierem depois dele, os que vierem depois do Senhor, depois daquele momento ali específico em que ele fez isso por nós há mais ou menos 2000 anos atrás, aquele ato transformou a história da humanidade e a história para todo aquele que nele crê a partir desse momento. Aqueles que creram no passado, creem no presente, irão crer também no futuro. Ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. Ele ressuscitou sobre a morte e em Cristo nós também ressuscitaremos. João olha e diz, ele é a fiel testemunha, ele cumpriu o que deveria cumprir e ele é o exemplo fiel diante de Deus. Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde contê-lo, mas ele também vai utilizar mais uma expressão, mais um título para Jesus. Ele vai dizer, ele é o soberano dos reis da terra. Isso aqui é maravilhoso. Aqui no próprio texto de Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele vai dizer isso. E aí nós precisamos lembrar que quando Paulo escreve aos irmãos de Filipos, lá no capítulo 2, eu vou ler com você esse texto, aqui também que é um texto maravilhoso, ele vai falar a respeito justamente também desse momento de fidelidade de Deus, em que Cristo veio para viver e morrer por nós. Olha só, Filipenses 2, 5 a 11, você pode acompanhar comigo, tá bom? O texto diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aqui ele está nos chamando para ter vivo dentro do nosso coração aquilo que habitou, o controle emocional que houve dentro de Cristo, para que ele se tornasse quem ele se tornou e foi quem ele foi, fez o que fez, nós precisamos também aprender com ele, pois subsistindo antes da existência da história da humanidade e na forma de Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, não fez como adversário das nossas almas, tentando usurpar o lugar do Criador e ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se. Né? Aqui, a kenosis é o vaso que está cheio, mas derrama para se tornar apenas vaso. E achando-se na forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, foi reconhecido na figura de homem. Ele que era Senhor, eterno, Criador, sustentador de todas as coisas, aquele que estava e está hoje sobre tudo, fez-se homem. Resolveu sair da eternidade para pairar dentro de um berço do ventre de uma virgem durante 9 meses. Se submeteu a ser criança, a ser um adolescente, a ser jovem, a ficar 30 anos no anonimato, para depois desses 30 sair e mudar a história da humanidade. Aqui está Jesus, a história de Jesus é maravilhosa. E é justamente esse sentimento que ele nos chama, a sermos humildes. E ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou. E aqui está porque João chama de soberano dos reis da terra. O exaltou sobre maneira, de uma forma tal, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós aprendemos aqui, mais uma vez, por que ele é soberano, porque ele é rei, de fato, que venceu e vencerá. Ele é rei porque todos os reinos da terra perecem, todos os reinos da terra passam, todos os reinos da terra se extinguem, os governos são temporais. Jesus Cristo é soberano, porque ele é Senhor da história desde o princípio e será até o final. Aqui nós aprendemos em Romanos 11 e verso 11 verso 36. Romanos 11, 36 diz assim, por que ele é soberano? Porque é por ele, porque é dele, por ele e para ele. Primeiro veio dele. As coisas que existem vieram dele. Por ele, tudo que existe, as coisas que estão acontecendo, é para a glória dele. E no final, o domínio de todas estas coisas
serão para ele. Ele é soberano, porque por mais que o homem esteja desesperado, por mais que a verdade, a realidade à nossa volta sejam crises, ele nunca perdeu o controle de nada. Ele é soberano. E essa é a maravilha de servir a esse Senhor e Deus. João estava certo. Quando João chama de soberano e diz que ele é o soberano, ele não é apenas o soberano, ele vai dizer, ele é a testemunha fiel, ele é o modelo, ele tem de fato em si a verdade, ele é a verdade. Ele é primogênito dos mortos, é porque ele venceu a morte e nele aquele que crê vive. Ele é soberano dos reis da terra, porque os reinos passarão, mas ele permanecerá para sempre. João sabia exatamente o que estava falando, o que estava dizendo. E por causa disso, né, quando João ele vê o noivo, ele se prorrompe aqui uma doxologia diante da glória de Cristo. Ou seja, ele abre o seu coração para adorá-lo. E aí, maravilhado, ele nos explica a adoração a Jesus. Olha o que ele vai dizer. E nos constituiu reinos e sacerdotes para seu Deus e Pai. Por que nós devemos adorar Jesus? Primeiro, porque ele nos ama. O verso 5 diz isso. Aquele que nos ama, 1 João 4,19, vai nos deixar claro que nós o amamos. Foi porque ele nos amou primeiro. Não que nós tenhamos amado a ele, mas ele nos amou primeiro e nos deu seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Essa é a maravilha. Ele nos ama. Por que nós devemos amar, adorar a Jesus? Por causa da sua obra na cruz. Ele se entregou, foi obediente até a morte, morte de cruz. O que é que ele fez por mim, por você? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e por causa das suas pisaduras, seu sangue, sua entrega, sua vida, sua morte, nós fomos sarados. Por que nós precisamos adorá-lo? Porque João percebeu que aquele que se entregou, ele venceu onde nós erramos, ele rompeu onde nós fracassamos, ele avançou onde nós paramos e se tornou vencedor para que nele nós também nos tornássemos. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito, ele é o soberano e nós devemos adorar porque ele nos ama. Por causa da sua obra na cruz, por mim, por você, foi por mim, foi por você o que ele fez. Que isso fique bem claro, que isso venha à nossa memória sempre. Lembre que a entrega de Jesus lá na cruz do Calvário foi porque ele te ama, foi porque ele quer o melhor para você, é porque ele quer que você viva na terra, mas também com a expectativa do céu. Não espere Jesus somente nessa vida. Lembre que o Filho de Deus, o autor da criação, o Senhor de todas as coisas, quando esteve no mundo, sofreu e morreu, padeceu. Mas ele venceu, ele ressuscitou, ele ascendeu, está à direita de Deus Pai. E assim também dá o direito e a oportunidade para todo aquele que nele crê. Por que nós devemos adorá-lo? Por causa daquilo que nós nos tornamos nele. E o que nós nos tornamos nele? Verso 6, ele nos constituiu reino. Esse ser constituído reino, primeiramente, fala do aspecto em que nós nos tornamos sua igreja, o seu ambiente de atuação, mas também nos fala da condição que nós nos tornamos nele, herdeiros da mesma glória, da mesma honra, da mesma herança eterna. E isso é maravilhoso. Guarde isso no seu coração e viva com essa esperança continuamente. Não deixe a sua alma de forma alguma esquecer-se disso. Mas ele também nos transformou e nos constituiu sacerdotes. E essa condição de nós nos tornarmos sacerdotes em Cristo, essa verdade fala justamente de nós termos hoje a condição de igreja na terra, sermos representantes do seu nome e anunciarmos o seu reino, tá bom? E sermos representantes dos homens diante de Deus e de Deus diante dos homens, anunciando a sua verdade. O mundo vai conhecer o Senhor
através do evangelho que a igreja vai viver e a igreja vai anunciar. Você é reino de Deus em que ele vive, atua e reina. Ele é Senhor da sua vida? Ele reina sobre você? Se é, ou ele está reinando. E de fato o domínio do Senhor tem sido sempre a vontade que tem imperado na sua vida e tem direcionado o seu viver. Se ele é também aquele que te constituiu sacerdote e você já assumiu essa posição, lembre que como sacerdote você tem uma responsabilidade, como homem e mulher de Deus, anunciar as verdades desse Deus ao coração dos homens, mas também a todo aquele que vem diante de você querendo conhecer mais o Senhor. Você é aquele que faz, leva, ajuda essa pessoa a se aproximar do Supremo, daquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, tá bom? Guarde isso também em seu coração. Então a nossa hashtag de hoje é essa aí, as coisas que vistes. E nesse ponto, nesse aspecto das coisas que vistes, nós vamos ver a partir aqui do capítulo 1, pontos importantes é que, primeiro, antes do noivo, João vê a noiva. Antes de João enxergar Jesus, nós vamos ver isso a partir do verso de número 12, o texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com veste talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, na sua cabeça cabelos brancos como a alva neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes ao latão polido, refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. E na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, no seu rosto brilhava como o sol, na sua maior força, e quando vi, caí aos seus pés. Ele, porém, pôs a mão sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só a visão de João. O que João vai ver? João, ele vai ter uma percepção, uma visão maravilhosa do Filho do Homem. É o termo que é utilizado lá em Daniel, o livro, como eu já disse para vocês, o Apocalipse do Antigo Testamento. E agora aqui, ele vai ter uma visão. E a visão é que, antes dele perceber e descrever Jesus em todos os versos, como nós falávamos aqui, verso 13 até o verso de número 17, antes dele expressar as qualidades ou as características que ele havia visto no noivo, que é Jesus, ele vai ver primeiro a noiva. A primeira visão de João, ele vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros. Outras versões bíblicas vai estar candelabros. 7 chamas que foram colocadas diante dele. E aí nós vamos ver aqui no próprio texto de Apocalipse, eu falei para você que a hermenêutica correta é a Bíblia explicando a Bíblia. Você vai comigo lá no verso de número 20 e você vai ler comigo: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, os pastores, os líderes, os mensageiros daquelas igrejas, como também os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, antes de João ver o noivo, antes de João ver o Filho do Homem, antes de João ver Cristo glorificado em sua majestade, honra e glória, João vai ver a igreja. E aqui tem um aspecto muito importante, é que o mundo, antes de enxergar Jesus, as pessoas antes de conhecerem o Senhor, as pessoas antes de perceberem a glória de Cristo, Ele como Senhor, Salvador, como aquele que vive, reina, como aquele que é Senhor da história, como aquele que tem um domínio da igreja em suas mãos e da sua liderança na sua mão direita, o mundo primeiro vai ver a igreja. A igreja precisa estar como candeeiros, acesa, com a sua chama brilhando, para que o mundo possa, mesmo em meio às trevas, ter um norte, uma direção através da luz da igreja, para que possam se aproximar de Jesus Cristo. A pergunta é: qual é o tipo de luz que nós temos transmitido? Precisamos pensar sobre isso, tá bom?
Outra questão importante é que as vestes que eles estavam, e aí João vai dizer que eram vestes brancas, talares, vestes sacerdotais, vestes de honra, vestes de rei. Lembre que na primeira vez que Jesus veio à Terra, ele veio como um cumprimento das profecias veterotestamentárias. A primeira vez que ele veio como um servo. O próprio Isaías, no capítulo 53 do seu livro, vai dizer que ele não tinha beleza alguma que o desejássemos. Mas agora a percepção de João a respeito do Cristo glorificado, do Jesus que é Senhor e Rei, nesse instante, as suas vestes são vestes brancas, claras, vestes sacerdotais que nos representam diante de Deus em sua maior pureza, mas veste de rei que vive em santidade e exige santidade. O que também ele viu mais? Ele viu que na sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã e claros como a neve. Isso fala a respeito da sua divindade, a respeito da sua condição de Senhor, mas também fala da sua qualidade de eterno, o ancião de dias, que é falado no livro também de Daniel, aquele que é Senhor da história, aquele que o próprio Isaías vai chamá-lo no capítulo 9, verso 6, de Pai da eternidade. Se existe a eternidade e ela é desde sempre para todo sempre, né? O Senhor é o Pai dessa eternidade, a eternidade proveio dele. Está dizendo aquele que é Senhor da história, aquele que além de Deus também é Senhor. O que mais João viu? João viu nos seus olhos, olhos como chamas de fogo. Isso fala da onisciência de Deus, nada escapa do seu olhar, ele tudo vê, prescruta e desnuda. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nós vamos perceber isso aqui no estudo do livro do Apocalipse. Guarde isso no seu coração. É interessante que, às vezes, as pessoas são injustiçadas. Outras pessoas acabam por dizer que a justiça falhou, né? Parece que as coisas passaram e que nada aconteceu. Deixa eu dizer para você, diante dos olhos de Deus, nada escapa. Ele é justo, ele é Senhor, ele é divino, ele é eterno, é sacerdote, é rei, é noivo, mas ele também é justo juiz. E ele olha, ele vê, ele prescruta, ele desnuda, ele traz às claras tudo aquilo que aparentemente está obscuro. É por isso o livro do Apocalipse, ele está trazendo à tona, revelando a mim e você aquilo que muitas vezes nós não tínhamos condição ou não conseguíamos perceber. Outro ponto que João também viu, seus pés. Os pés como de latão reluzente, polido. Agora ele não veio como servo, a primeira vez sim. Mas agora os seus pés de latão reluzente fala de força, estabilidade, fala de juiz, fala da sua condição de senhor, fala de alguém que veio para pisar os seus adversários, trazer a justa justiça na porção certa, trazendo a verdade. O texto vai deixar claro que provado no fogo, aprovado, né? É essa a condição desse Senhor, que vê a condição desse Senhor que também julga, tá bom? O que mais que João viu? João, ele percebeu dois pontos aqui importantes, eu já vou colocar em seguida. A sua voz, a palavra de julgamento, né? A voz de Cristo proclama a última palavra, ele vai dizer, eu sou o primeiro e sou o último, esta é a voz. Da sua boca, a palavra de juízo, uma espada afiada de dois gumes. Ele vai julgar os seres humanos de acordo com a sua palavra, os seus mandamentos. É da sua boca que sai a sentença final. O Senhor é da boca de Deus que vem a última palavra, tá bom? Jesus se apresenta também como esse Senhor que tem esse domínio e essas características. É o que sai da sua voz. Também na sua mão direita, ali nós vamos ver o domínio das igrejas. Além de ele estar no meio das igrejas, movendo-se no meio das igrejas, ele é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Conforme nós lemos, no verso 20, os 7 anjos, ou seja, a sua mão que age, governa,
também a mesma mão que sustenta a igreja e a sua liderança. Há homens que nós muitas vezes perguntamos como é que pode essa pessoa ter sido líder, constituído líder. Alguns são líderes abençoados por Deus, outros são líderes colocados por homens. Há pessoas que estão na liderança, há pessoas que são líderes ungidos pelo Senhor. Agora, a questão maravilhosa é que da liderança da igreja, o Senhor tem ela na palma das suas mãos. Seja bom ou seja ruim, conforme nós vamos ver nos textos a seguir. Ele não perdeu o controle de nada. Guarde isso aí também no seu coração. O seu rosto apresenta glória e poder, que rosto que brilha, o rosto que está apresentando essa condição de glória, essa condição de honra. Se antes ele teve que esconder-se por 2 anos, né, fugindo de Herodes, teve que passar um período no Egito, ele teve que passar esse tempo escondido para que ninguém o matasse, a fim de que ele pudesse alcançar a idade adulta e propagar as verdades do reino de Deus. Agora ele não vem mais de forma oculta, agora ele vem de forma clara, apresentando quem ele é, demonstrando a sua face, aparecendo, revelando, manifestando sua glória, honra, força e poder. Aqui ele também vai apresentar a sua perenidade, a sua condição de domínio, ele vai apresentar a sua vitória, e ali ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos, aí nas suas mãos, a chave da morte e do inferno. Eu quero dizer para você que ele venceu, ele rompeu, ele avançou, ele venceu. E nele nós também venceremos. Tá bom? Eu finalizo essa aula a partir desse momento aqui com você, deixando aqui para você o capítulo 1, entendendo você quem João, onde João estava, o que João estava sentindo, a idade que João tinha, aparentemente tudo tinha acabado, mas João vai receber a maior das revelações para finalizar o cânon sagrado. Ele vai receber o Apocalipse. A partir daquele momento, ele vai receber essa porção que é transbordante, vai receber mais ainda 4 verdades que vão ser trabalhadas na igreja primitiva, mas aqui João traz verdades que são necessárias para que a nossa mente nunca esqueça quem o nosso Senhor é. Primeiro, a história, aparentemente, diante daqueles que não creem em Deus, ela está com seu final obscuro. Para aqueles que creem, o seu final já é revelado, o Apocalipse já foi dado, o véu já foi tirado, a revelação já nos é apregoada, ela é manifesta. João percebeu porções importantes. Primeiro, as coisas que vistes. Essa é a hashtag de hoje. Coloquem nos comentários as coisas que vistes, tá bom? E coloque também lá dentro do nosso grupo do Telegram. João percebeu as coisas que viste, a partir do capítulo 2 e 3, e as coisas que são, mas a partir do capítulo 9, do capítulo 4 até o 22, as coisas que hão de acontecer. João viu, João recebe essa revelação de homem de forma alguma. Ele recebe da parte de Jesus Cristo, aquele que é, primeiro, a fiel testemunha, segundo, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, tá bom? Aquele que nos ama e que nos libertou do domínio dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para a honra e glória. Aquele que se manifesta para o mundo, mas o mundo, antes de enxergá-lo, vai enxergar a mim e a você através da luz dele brilhando dentro de nós. Aquele que é sacerdote e Senhor, aquele que é Deus e eterno, aquele que tudo vê, prescuta, tudo que está claro diante dele, aquele que conhece a sua igreja, viu? Aquele que tem força e estabilidade no seu juízo e ele julga com justa justiça. Aquele que tem a sua voz, a palavra de julgamento, a sua palavra sempre vai ser a última. Aquele que tem a palavra de juízo e através dos seus mandamentos, dos seus justos mandamentos, é que ele vai trazer
justiça à humanidade, aquele que age tendo a liderança da sua igreja nas suas mãos, mas também a chave da morte e do inferno, o domínio do tempo passado, presente e futuro está em suas mãos. É nesse Senhor que João viu, nessas coisas que João viu, nós precisamos então observar o contexto e a base em que está estabelecido o Apocalipse e que nós precisamos, a partir de agora, também ver, compreender e trazer prática à nossa vida. Tá bom, queridos? Olha só, terceira aula finaliza aqui. Quero convidar você para o próximo vídeo, quarta aula, tá bom? Não deixe de participar, não deixe de comentar lá no grupo do Telegram, não deixe de comentar aqui nos comentários aqui embaixo, ative o sininho, curta o vídeo, tá bom? É muito importante para que ele ganhe uma dimensão necessária e outras pessoas também possam ser edificadas. Se você foi edificado e assistiu esse vídeo até esse final, escreve aí embaixo de novo, eu fui edificado, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.